Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver vendo essa videoaula. Então, nessa aula, a gente vai estudar sobre função composta, tá? Então, a função composta é basicamente uma combinação de duas funções, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter uma função f, né? Que vai de x para y, e uma outra função g, que vai de y para z. Então, veja que a função f parte de x e vai para y, enquanto a função g, ela parte de y e vai para outro conjunto z, tá? Então, nessas duas funções, a gente quer que a imagem de f e o domínio de g não sejam um conjunto vazio, né? Ou seja, como a gente vai combinar essas duas funções, elas precisam ter a imagem e o domínio combinados, tá? Isso vai ficar mais claro ali embaixo no desenho, tá bom? Então, a função composta, né, que a gente vai denotar por essa notação aqui, né, g bolinha f, ou de forma mais prática, né, g de f de x, isso a gente vai chamar de composta, né, de g com f, tá? Então, basicamente, uma composta de uma função é duas funções, né, combinadas, ou seja, você vai ter a função g aplicada com a função f, né? Ou seja, ao invés de você ter um g de x, né, ou seja, o g aplicado na variável x, você vai ter a função g aplicada na outra função f de x, certo? Isso que vai ser a nossa função composta, certo? E como que funciona o domínio dessa função, né? O domínio da função g composta com f vai ser basicamente os valores de x que estão no domínio da função f, né, da função interna aqui, de tal forma que o valor da função f, né, ou seja, o valor da função que está aqui dentro, tem que estar contido no domínio da função g, obviamente, né, porque senão você não consegue ter resultados, né, valores válidos para a sua função. Então, de maneira prática, o que está acontecendo? A gente tem uma função f que sai de x e vai para y, e depois você tem uma outra função g que sai de y e vai para z, certo? Então, a função composta, né, g com f, ela vai sair direto de x para z, certo? É isso que vai acontecer na prática. Você meio que vai cortar um caminho, né, do conjunto x para o conjunto z. E veja, né, que a função f, como ela sai de x para y, acontece que a imagem da função f, né, que está aqui nesse conjunto, vai servir de domínio para a função g. Então, ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai sair daqui para cá, onde é a imagem da função f, tá? Por isso que a gente tem essa restrição aqui, certo? Então, na prática, como que isso vai funcionar, né? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, por exemplo, vamos pegar duas funções aqui. Eu vou pegar a função f igual 3x menos 1 e uma função g igual a x², tá? Então, eu vou pegar essas duas funçõezinhas aqui. Então, eu quero calcular, né? Vou colocar aqui, né? Calcule g com f, né? E f com g. Então, veja, né, que a gente pode fazer composta de duas formas, né? G com f e f com g. A gente vai ver que, no fim das contas, essas duas coisas são diferentes, tá? O f com g vai dar uma coisa e a g com f vai dar outra, tá? Então, vamos fazer esse cálculo, tá? Vamos fazer essa conta aí rapidão. Então, solução. Então, vamos calcular g com f primeiro, tá? Então, a g com f de x é basicamente g de f de x, certo? Isso que vai ser a nossa função, tá? Então, o que isso significa? Aqui na função g, aonde tiver o x, você vai trocar por f de x, tá? Ou seja, isso vai ser igual a, vou colocar assim entre colchete, né? F de x ao quadrado, tá vendo?
O f de x é o próprio argumento da função, então você troca ela completa aqui dentro, tá? E como o f de x é isso daqui, vamos fazer essa conta, né? Vamos colocar aqui g de f de x é 3x menos 1 ao quadrado. Bom, fazendo, né, fazendo essa conta aqui, né, abrindo esse quadrado, a gente vai encontrar 9x quadrado menos 6x mais 1, né? Lembrando que eu estou usando, né, o a menos b ao quadrado, né? Isso é a ao quadrado menos 2ab mais b quadrado, né? Eu estou abrindo esse quadrado ali, certo? Então, abrindo esse quadrado, a gente chega nesse resultado. Ou seja, a nossa função g com f é o quê? É 9x quadrado menos 6x mais 1, tá? Então, esse é o primeiro resultado que a gente queria, certo? Vamos calcular agora, então, a outra composta, né? F com G. E a gente vai perceber que essas duas são diferentes, tá? Então, agora eu quero calcular F com G de x, certo? Então, de novo, né? Isso é, ao contrário agora, né? É f de g de x, né? Então, lá na função f, você vai trocar x por g de x aqui, ó, né? Então, aqui nesse x vai entrar a função g de x. Então, vai ficar 3g de x, né? Porque o g de x agora é a variável menos 1. Só que quem que é g de x? G de x é x quadrado. Então, o nosso f de g de x é 3x quadrado menos 1. Tá? Então, veja que é totalmente diferente, tá? Então, quando você faz composta de duas funções, a ordem importa, tá bom? Então, g com f deu 9x quadrado menos 6x mais 1, enquanto que f de g de x deu 3x quadrado menos 1, tá bom? E a gente pode combinar isso, né? A gente pode fazer uma combinação de várias funções, não precisa ser funções polinomiais, tá? Vamos ver outro exemplo, né? Então, por exemplo, vamos novamente calcular g de f e f com g, só que agora nossas funções vão ser diferentes, tá? Vamos pegar uma função, por exemplo, pegar f de x igual a seno de 2x, e a g eu vou pegar como sendo e elevado a x, tá? Vamos pegar funções bem diferentes, né? Para ver como que funciona. Então, começando com g de f, né? G com f é g de f de x. Então, isso vai ser e elevado, deixa eu colocar mais abaixo aqui, vai ficar e elevado a g de x, não é? Ou melhor, f de x, né? Só que o que é o f de x? O f de x é seno de 2x, então vai ficar e elevado a seno de 2x, tá? Então, nossa função g com f é e elevado a seno de 2x, né? Uma função bem esquisita, né? Mas que existe, tá? Você pode ter uma função exponencial elevada a outra função, que nesse caso é o seno. Agora, o contrário, né? Também é fácil. Se você tiver f de g de x, você tem o quê? Você tem f de g de x, que é igual a... Quem que é a f? A f é seno de 2x. Então, vai ficar seno de 2 vezes g de x. Só que quem que é g de x? É o e elevado a 2x, elevado a x, né?
É o que eu coloquei aqui. Então, a nossa função, vou colocar aqui direto dessa vez, né? F de g de x é simplesmente seno de 2 vezes e elevado a x. Tá? Então, essa é a função composta de f com g. Então, novamente, né, perceba que é totalmente diferente, tá? Uma função composta com a outra depende da ordem, tá? Isso vai depender da ordem. Então, isso é uma composta, tá? É bem simples, né? Veja que não tem nada de complicado quando você vai calcular a composta. A grande questão é o domínio dessa função, né? O domínio da função composta depende, né, da composição que você está fazendo, certo? Então, por exemplo, a gente viu lá em algumas aulas passadas, né? Essa função aqui, por exemplo, né? Você tem, sei lá, raiz quadrada de x quadrado menos 9. Veja que no fim das contas, né? Se eu chamar essa função de h de x, essa função, na verdade, é a composição de duas funções, né? Você tem essa função aqui de dentro, que você pode chamar de uma f de x, né? E você tem a função raiz quadrada, que você pode chamar de uma função g, né, de x. Então, se você identificar que f de x é x quadrado menos 9 e que g de x é igual a raiz quadrada de x, você consegue concluir que h de x, na verdade, é a composição, né? É você pegar g de f de x, que vai dar aquela função ali em cima, que é raiz, né, de x quadrado menos 9. Então, quando você tem uma função composta, né, você consegue enxergar que as funções que a gente estuda, na maioria das vezes, são compostas, né? Você consegue quebrar em duas funções que, ao colocar uma dentro da outra, vai dar uma nova função, que é o que a gente chama de função composta, tá? Então, na próxima aula, né, na próxima videoaula, a gente vai ver alguns exemplos, né, de funções compostas, mas olhando para o domínio, até como que a gente vai calcular o domínio dessas funções, tá?